Olá, turma. Na aula de hoje vamos dar continuidade às reações de adição, tá? Reações orgânicas de adição. A gente já viu até agora sobre reações orgânicas de adição, a reação orgânica de adição em alcenos e alcinos. Hoje nós vamos falar sobre reações de adição em alcadienos. Mas o que são esses alcadienos, gente? O nome está dizendo, ó, Di-en, quer dizer que tem duas duplas. É um hidrocarboneto que apresenta duas duplas. Está aqui, ó. Isso aqui são exemplos de alcadienos. Ou em alguns livros, como o de vocês, aparece só dienos, tá? Então, gente, para entender as reações que esses alcadienos sofrem, esses hidrocarbonetos chamados de alcadienos sofrem, nós vamos separar eles em três tipos. Nós temos os alcadienos isolados, acumulados e conjugados. O que é um alcadieno isolado, gente? É quando nós temos pelo menos um carbono saturado separando essas duplas ligações, ou seja, nós temos que ter pelo menos duas ligações simples separando as duplas, tá? Nós temos o alcadieno isolado. O que é o alcadieno acumulado? Acumulado é quando as duplas estão juntinhas no mesmo carbono. E quando é que o alcadieno é conjugado, gente? Quando nós temos alternância de ligação dupla com simples, ó. Ou seja, nós só temos uma ligação simples separando as duplas, tá? Ó. E aí, para termos de reações, nós vamos ver que os alcadienos, os dois primeiros, os isolados e os acumulados, eles sofrem as mesmas reações lá que os alcenos e alcinos sofriam, realizavam, melhor dizendo, né? Ela sofre, por exemplo, o alcadieno isolado e acumulado, ele faz as mesmas reações que um alceno, só que de forma dobrada, porque o alceno ele só tinha uma ligação dupla, o alcadieno tem duas duplas, então ó, ele pode sofrer uma reação parcial se eu quebrar apenas uma dupla ligação, ou seja, usar apenas uma molécula da substância que vai reagir, ou então pode ter a reação total, que é quando eu quebro as duas duplas e para isso eu vou ter duas moléculas do reagente, tá ok? Então, por exemplo, esse alcadieno bem aqui, ó, ele pode reagir com hidrogênio, com bromo, com o haleto de hidrogênio aqui, ó, e com água, tá? Ó. Da mesma forma, como é que eles reagem? Se for só uma molécula, só vai quebrar uma dupla ligaçãozinha dessa aqui, ó, a dupla, melhor dizendo, e aí tu adiciona, ó, não são dois hidrogênios, uma molécula de hidrogênio tem dois hidrogênios, cada hidrogênio vai para um carbono lá, ó, certo? Se for duas moléculas, aí você vai quebrar as duas ligações e adicionar quatro hidrogênios, ó, um nesse carbono, um nesse e nesse, certo? O mesmo vale para o bromo e o mesmo vale aqui, ó, para o haleto de hidrogênio e para a água. Só lembrando que, no caso desses dois últimos, você tem que ter cuidado com a questão lá da regra de Markov-Nikov. Quando tiver carbono mais hidrogenado do que o outro na dupla, você tem que considerar a regra de Markov-Nikov, ou seja, você vai adicionar o hidrogênio ao carbono que tem mais hidrogênio, o mais hidrogenado, e a outra estrutura, né, o halogênio ou o OH, ao carbono que tem menos hidrogênio. Então, só basta ter esse cuidado. Então, tudo que eu falei aí, ó, vale para os alcadienos isolados e acumulados, tá ok? Já os alcadienos conjugados, que são esses aqui, ó, que só tem uma ligação simples separando as duplas, eles também sofrem esse tipo de reação que a gente chama aqui de 1,2, tá? Por que é 1,2? Porque é o carbono 1 e o 2 que a adição das estruturas é feita. Além dessa adição do tipo 1,2, os alcadienos conjugados também sofrem um tipo de reação que é chamada adição 1,4. Por quê? Porque os carbonos a serem adicionados à dupla vão ser o carbono 1 e o carbono 4. Vamos ver agora mostrando aqui os exemplos. Tá? Então, imagine o seguinte, eu tenho esse 1,3 butadieno aqui, ó, que é essa estrutura. Ó. 4 carbonos e as duas duplas. É 1,3 porque a dupla está no carbono 1 e no 3. Tá? Ó. E aí, reagindo com o bromo, a reação 1,2 dele ó, seria aquela normal. Você quebra uma ligação dupla e adiciona um bromo em cada carbono. Fixa aqui, ó, certo? A outra dupla fica intacta porque só foi uma molécula. Se fosse duas, eu quebraria as duas ligações e aí vinha outro bromo para cá e outro para cá. Então, reação 1,2 é porque a adição é feita nos carbonos 1 e 2, tá? Do ladinho da dupla. Mas tem outro exemplo aqui, ó, que esse mesmo 1,3 dieno reagindo com hidrogênio, ele além dessa reação 1,2 aí que ele sofre, ou seja, o hidrogênio entrando
no carbono 1 e 2 aqui, ó, ele tem essa adição nos carbonos 1 e 4. Como assim? Gente, ó, vejam que o carbono, um hidrogênio aqui entrou no carbono 1 e outro no carbono 4. Como foi que aconteceu isso? Você quebra as duas ligações duplas que tem, ó, como um dos elétrons de cada dupla vai lá para os carbonos do centro, formando uma outra dupla, e aí fica um elétron livre em cada carbono. Esse elétron livre que vai se ligar aos hidrogênios, tá aqui, ó. E aí você forma uma dupla no centro aqui, ó. Então essa é a ligação que ocorre em alcadíeno conjugado, tá, ó, que é chamada reação 1,4. Olha os outros exemplos aqui, ó, de reação 1,4 que ocorre. Esse é alcadíeno conjugado com o brometo de hidrogênio. Né? Se é só uma molécula, você vai fazer o quê? Ó? Quebra as duas duplas aqui, ó, como é conjugado, quebra as duas duplas, forma um no meio, ó, e aí fica um elétron livre em cada um dos carbonos, no 1 e no 4. É onde vai entrar o bromo e o hidrogênio. Agora, aqui tem que ter cuidado, pela questão da regra de Markov-Nikov. Tem carbono mais hidrogenado que o outro? Não, nesse caso não, né? Então, tranquilo, você pode colocar o bromo e o hidrogênio em qualquer um dos carbonos que não vai fazer diferença. Já nesse último exemplo aqui, ó, tá, ó, nós temos também, ó, um alcadíeno conjugado e reagindo com uma molécula de água, ele vai sofrer a reação do tipo 1,4 também, adição 1,4, onde você vai quebrar duas duplas, vai se formar uma no centro aqui, ó, e aí os elétrons livres ficam nesse carbono 1 e 4, onde vai ser adicionado um hidrogênio e o grupo H. Só que nesse caso você tem que seguir a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio vai entrar nesse carbono aqui, ó, porque ele é mais hidrogenado do que o outro. Né? Então, o grupo H entra nesse carbono aqui, ó, porque ele é menos hidrogenado. Segue a regra de Markov-Nikov. Tá, ó. Lembrando, gente, nos carbonos conjugados, não quer dizer que só ocorre reação do tipo 1,4. Ela ocorre também reação do tipo 1,2. E aí a proporção dos compostos, né, produzido lá, formado, vai depender exclusivamente da temperatura, tá? Dependendo da temperatura, eu vou ter mais composto que veio da reação 1,2 ou composto que veio da reação 1,4. Fazendo esse exercício do livro de vocês, página 176, ó, ele diz para você dar o produto formado aqui, ó, dessas reações. Gente, na letra A é alcadíeno conjugado. Então, só, reagindo com cloro, ele vai reagir de duas formas. Tem a reação 1,2, que é aquela que quebra a dupla aqui, ó, e adiciona o cloro nesses dois carbonos, por isso que é 1,2, está aqui o composto formado. E tem a 1,4, o outro composto 1,4, onde a dupla vai ser formada aqui no meio, quebra essas duas aqui, fica os elétrons livres e você adiciona, ó, cloro em cada um dos carbonos. Ó, reação 1,2 porque é carbono 1 e 2, reação 1,4 porque é carbono 1, 2, 3 e 4, ó, 1,4. Esse aqui, ó, que é isolado, sofre aquela reaçãozinha simples, igual o bromo, só que, igual o alceno, quebra só uma dupla e aí tu adiciona bromo em cada um dos carbonos aqui, ó, da dupla quebrada. Esse aqui que é acumulado, mesma coisa, só que nós estamos adicionando, ó, duas moléculas de HI. Então, ó, tu vai quebrar primeiro, né, ó, essa primeira dupla. E aí tu tem que ter cuidado. Você não pode colocar o iodo aqui, ó. Você tem que colocar hidrogênio, porque é o carbono mais hidrogenado. Então o hidrogênio vem para cá, ó, e o iodo vem para cá. Quebra outra dupla do mesmo jeito. Hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e o iodo vai para o menos hidrogenado. Tá aí o composto formado. Esse aqui que é isolado, simples também, ó. Você quebra as duas duplas, ó, e aí tu vai adicionar um hidrogênio no carbono mais hidrogenado, obviamente, seguindo a regra de Markov-Nikov. O bromo vem para esse, que é menos hidrogenado, está aqui. E o outro HBr, ó, o hidrogênio vem para cá agora, ó, porque o carbono mais hidrogenado é aqui. E o bromo vem para cá, porque é o carbono menos hidrogenado. Esse aqui que é conjugado também, ó, na presença de níquel, como anteriormente a gente vinha falando de reações nos alcadienos conjugados, que só tinha uma molécula, você só sofria a reação lá, né, ou de 1,2, adição 1,2 ou adição 4. Quando é 4 moléculas, ou melhor, quando é duas moléculas, não, você tem que quebrar as duas duplas, porque nós estamos tratando de duas moléculas, tá? E aí você adiciona normalmente, ó, um hidrogênio aqui, outro aqui, um hidrogênio aqui e outro aqui, ó, formou a estrutura aqui, ó. E esse último, ó, é também um conjugado. O que é que vai acontecer? Como é só uma molécula, ó, vai ter a reação do tipo 1,2, em que eu vou ter um hidrogênio adicionado aqui, um cloro aqui, seguindo a regra de Markov-Nikov, é o primeiro composto formado. Cuidado para não trocar, botar o cloro aqui
porque tem que seguir a regra de Markov-Nikov. E tem o outro composto formado, que é a regra, que é a adição 1,4. Forma a dupla no meio, quebra as duas, forma a dupla no meio, e aí tu adiciona um hidrogênio aqui e o cloro no outro carbono, um no carbono 1 e outro no carbono 4. Daí a reação 1,4, essa reação 1,2. E para finalizar, ó, questão 14, qual é o produto principal da reação do penta 1,3 dieno, que é o mesmo 1,3 pentadieno com bromo? O 1,3 pentadieno é isso aqui, ó, reagindo com bromo. Gente, como ele é isolado, ele iria sofrer duas reações, mas, né, a 1,2 e a 1,4. Só que aqui ele considerou apenas a 1,4, tá? Então você quebra as duas duplas ligações aqui, ó, forma uma no meio, e aí fica os elétrons livres nos carbonos 1 e 4, onde você vai adicionar os bromos. Então o produto formado é 1,4 bromo penta 2 eno. A gente fica por aqui, espero que tenham compreendido e até a próxima aula.